A bruxa tá solta no Vasco da Gama. Hoje, dia 4 de abril, 3 dias após a janela de transferências, o Vasco segue no mercado à procura de reforços. Até o momento, nenhum jogador se aproxima. Todos os nomes em que o Vasco da Gama negocia ficam apenas no campo da especulação. Martínez é um nome que interessa. O empréstimo com opção de compra é o que o Vasco deseja, porém não é o que o América Mineiro nem o atleta querem para o futuro. Além disso, também o Vasco da Gama negocia com Marlon Freitas, o grande sonho de consumo da comissão técnica de Ramon. Porém, o Botafogo fará jogo duro pela liberação do jogador. E além disso, a última, para fechar com chave de ouro, essa semana que começou na segunda-feira cheia de expectativas, mas fechou a quarta-feira ontem em um baixo astral, o meio-campo francês Dimitri Payet. Infelizmente sofreu uma lesão e poderá desfalcar o Vasco da Gama nos 4 primeiros jogos de Campeonato Brasileiro. Olha, vascaíno, não é fácil não, hein? É duro ser torcedor cruzmaltino. Mas é claro, a gente vai falar sobre isso, vamos trazer aqui todas as informações sobre o nosso cruzmaltino, vamos trazer informações inclusive sobre essa lesão de Dimitri Payet, que movimentou muito a noite de ontem para o torcedor vascaíno, pois o momento já é ruim, O momento já é complicado, o momento já é preocupante para o torcedor. O vascaíno em si já vivia muito preocupado esses últimos dias, visando a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio, e pedia, pressionava, perguntava muito sobre a necessidade do Vasco de ir ao mercado contratar e já ter jogadores à disposição de Ramon para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E para piorar a situação, além de o Vasco até o momento não ter contratado ninguém, o Vasco ainda perde o seu principal jogador. Mas enfim, Vascão? Antes de começar o vídeo, antes de falar sobre tudo isso, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se abaixo do vídeo. Tem uma palavrinha inscreva-se com o sininho, o sinalzinho do YouTube ao lado. De verdade mesmo, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, agora aqui embaixo se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre, que é esse vídeo aqui, que vocês estão assistindo, às 7 horas da manhã ele sai no nosso canal do YouTube. Claro, fique atento, fique ligado. É o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros vídeos, de canais aí do Vasco que sai na plataforma do YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, não perca o Acorda Vascão, não perca o Fala Gigante que sai na parte da tarde, e não perca também o Boa Noite Gigante que sai na parte da noite. Além disso, curta o vídeo. Além disso, também não esqueça de ativar o sininho de notificação e compartilhar. Compartilhe o canal do Gigante Vasco para seus amigos, para seus familiares, para aquele torcedor vascaíno que você gosta, que é teu parceiro, é o teu fechamento. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente, este Acorda Vascão, falando sobre essa informação que foi divulgada na noite de ontem por parte da assessoria de imprensa do Vasco da Gama. E a gente, é claro, a partir do momento que vai passando as horas, a gente vai tendo ainda mais detalhes do que aconteceu. Eu postei o Boa Noite Gigante de ontem por volta das 9 horas, e salvo engano foi inclusive às 9 horas em ponto. E assim que eu postei o vídeo no YouTube, eu recebi essa informação através da própria assessoria de imprensa. A gente tem um grupo da imprensa do Vasco da Gama, E o assessor do Vasco trouxe essa informação a nós, que o Payet havia sofrido essa lesão. E é muito chato, porque o Payet é um jogador importante, só para contextualizar, A informação dada é exatamente aqui, muito provavelmente vocês viram em algum outro lugar, que o Payet... A informação dada foi: atleta Dimitri Payet iniciou imediatamente nesta terça-feira o tratamento de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, escreveu aí o Vasco da Gama em um comunicado. Então, o que dá a entender é que essa lesão sofrida por Payet ocorreu exatamente terça-feira, E na terça mesmo, o Vasco da Gama já iniciou o tratamento para a recuperação do jogador. Uma lesão, no caso, uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Não sei se vocês lembram, mas algo em torno de 2 meses atrás, o Vasco da Gama perdeu 2 jogadores. Perdeu porque, de fato, vai ficar quase a temporada toda de 2024 sem esses atletas. No caso, Jair e o Paulinho, com 2 lesões semelhantes, porém um grau de proporção muito maior. Que no caso foi o Jair, uma lesão,
no ligamento cruzado anterior do joelho. Houve aí uma ruptura, né? Ele rompeu os ligamentos do cruzado anterior do joelho. A lesão do Payet foi um pouquinho inferior, né? O Payet sofreu uma entorse, ele não rompeu os ligamentos, ele teve uma entorse. Jair e Paulinho romperam os ligamentos. A lesão do Jair e do Paulinho farão com que os dois fiquem afastados quase 8 meses, 9 meses assim, dos gramados, né? Durante essa temporada de 2024. A expectativa de um retorno dos dois é apenas em outubro. No final de outubro, inclusive, no segundo semestre de 2024. A lesão do Payet foi um grau menor. Ele não rompeu, ele teve uma entorse, mas ali no mesmo local. E aí eu já fico na dúvida. Porque o que será que está acontecendo no departamento de futebol do Vasco? Falando assim da preparação física. Porque a gente sempre conheceu o Vasco nesses últimos anos, com a equipe que tinha, né, no departamento de saúde e performance, como um grupo, no modo geral, que tinha uma preparação física boa, forte e que não sofria com lesões. O Vasco era uma equipe que tinha um nível, assim, um grau de lesões por temporada muito pequeno, principalmente em comparação com os outros clubes do futebol brasileiro. Não era normal a gente, como torcedor do Vasco, ver um atleta do Vasco da Gama se lesionando. Eu faço um trabalho aqui com você. Lembre um jogador do Vasco antes dessa temporada de 24 que tenha sofrido uma lesão e ficado assim muito tempo longe dos gramados. Não lembro. Realmente acredito que nem sequer existiu. E o Vasco, em menos de 3 meses, ou menos de 2 meses, perde 2 jogadores por uma lesão gravíssima, que ambos, né, tiveram que passar por um procedimento cirúrgico, e perde o Payet agora, uma lesão quase igual. O Payet poderia, nesse momento, estar desfalcando o Vasco também pelo mesmo período de tempo de Jair e Paulinho. Por pouco que isso não aconteceu. Então, deixa o torcedor vascaíno assim, nessa dúvida, e nós também. O que será que internamente o Vasco mudou num processo que faz com que os jogadores possam ter uma facilidade muito maior de sofrer uma lesão? Será que a preparação física está sendo feita de uma maneira diferente? De uma maneira que cause um impacto talvez desnecessário aos atletas e eles percam aí a condição física necessária para desempenhar um futebol sem sofrer lesões? Será que os treinos, os trabalhos estão sendo puxados demais para os jogadores exatamente por esse motivo que está tendo tanta lesão? Não sei. Eu sei que é muita lesão e muita lesão semelhante em um período curto de tempo. O Payet não vai ficar esses 8 meses fora. A expectativa é que ele fique no máximo 4 semanas longe dos gramados. Para a partida contra o Grêmio está confirmado Dimitri Payet é desfalque, não entrará em campo. A expectativa é que ele também desfalque o Vasco contra o Red Bull Bragantino. O jogo será em São Januário, contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Um jogo que será fora, né? Mas o Vasco automaticamente atuará no Maraca. E contra a equipe do Criciúma no Rio de Janeiro. São os 4 primeiros jogos do Vasco da Gama em que muito provavelmente Dimitri Payet ficará de fora. Esse jogo contra o Criciúma há uma possibilidade remota de ele retornar, como a gente trouxe, né? O tempo máximo é de 4 semanas, ele pode variar. Ele pode, caso o Payet consiga desempenhar um trabalho legal de recuperação, voltar até em 3 semanas. Mas o tempo médio, o tempo máximo é esse de 4. E é assim, né, que o Vasco da Gama vai trabalhar contando com o desfalque de Payet nos 4 primeiros jogos. O jogo treino, por exemplo, terá esse sábado. Infelizmente, o Vasco não contará com o seu camisa 10. O camisa 10, né, volto a repetir, já iniciou o seu trabalho. Um trabalho aí em 2 etapas. Vem treinando agora em 2 períodos, pela parte da manhã e pela parte da tarde. O jogador, de acordo com informações, ele estava fazendo uma pedalada na academia. Uma pedalada na academia, tratando dessa lesão, buscando uma recuperação rápida. E essa lesão dele acabou sofrendo sozinha. O Payet foi dar uma matada na bola, deu uma falseada no joelho e aí a lesão acabou acontecendo. Não foi nenhuma disputa, não teve envolvimento de nenhum outro atleta. Foi uma lesão que infelizmente aconteceu sozinha do camisa 10, Dimitri Payet. Então, Payet fora, né? Infelizmente aí teremos a ausência do nosso camisa 10 pelos próximos jogos do Vasco da Gama. Enfim, né, torcedor, deixa aí a sua opinião nos comentários com relação a quanto o Dimitri Payet fará falta para esse elenco do Vasco. É duro, é triste ver que o Vasco, infelizmente, nesses primeiros jogos, não contará com o camisa 10 francês, que vinha vendo um bom momento. Em 11 jogos, geraram 2 gols e 5 assistências. 7 participações em gols em 11 partidas com a camisa do Vasco. Números muito bons, e o Vasco perderá um grande jogador para pelo menos esse início de campeonato brasileiro. Mas enfim, né, vamos passar por cima e esperar que Ramon Dias possa ter uma solução imediata para esse setor de meio campo. E esperar também que o Vasco agora mais do que nunca possa se reforçar. Porque se com o Payet estava ruim,
Imagina sem o camisa 10 francês, né? Então, alô, Lúcio Barbosa, alô, 777, alô, todos vocês que hoje fazem parte do departamento de futebol do Vasco. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não tá dando, irmão. Não tá dando. O vascaíno está cansado, nós aqui da imprensa estamos cansados, a gente cobra, a gente fala, a gente sinaliza e parece que ninguém fará nada pelo assunto. O Vasco tá mirando no Marlon Freitas, mas vai ser uma situação complicada. Vai ser uma situação difícil. O Botafogo não tem o desejo de liberar o Marlon Freitas, é ponto. A comissão técnica quer muito, é o jogador desejado. O Vasco já sinalizou essa proposta de 12 milhões de reais à vista, pagando no final do ano mais valor de empréstimo de 2 milhões de reais, uma proposta que chega a 14 milhões de reais por Marlon. Mas o Botafogo não quer aceitar e o Vasco vai insistir até o final. A pergunta que fica é, talvez não vale a pena pegar esse dinheiro e investir em um outro jogador? Porque não vai dar para seguir com esse elenco. Não vai dar para seguir com esse grupo. E se não tirar dinheiro da cartola, não vai contratar, meu amigo. O próprio Botafogo ontem falou. Para a venda do Marlon é um cofre cheio de dinheiro. E o Marlon não vale isso tudo. Marlon é bom jogador. É um atleta que, é claro, né, a comissão técnica quer. Acredito que vai cair como uma luva de fato nesse time do Vasco. O Botafogo ele é um jogador ok, mas pro Vasco ele é fora do nível técnico desse elenco hoje do Vasco da Gama. Cairia muito bem, mas não é válido pagar, na minha opinião, 15 milhões, pelo menos mais do que 15 milhões de reais por Marlon Freitas. Não é. É loucura. É insanidade. Insanidade. E o Vasco tá aí, ó, levando à frente. Levando à frente. Não sei até onde irá chegar. Tem vários nomes no mercado. O Martinez é um nome. Emmanuel Martinez é um jogador com a mesma idade do Marlon Freitas. É claro, não atua na posição de primeiro volante, é um segundo volante, dois jogadores não tem nada a ver um com o outro, mas nada a ver assim. Mas é um jogador que o Vasco tem que ir pra cima, cara. O Vasco não pode perder a oportunidade de contratar o Emmanuel Martinez. Um jogador que até o momento o Vasco não fez proposta. A única coisa que o Vasco fez foi sinalizar o interesse por Emmanuel Martinez junto ao América Mineiro. O interesse, sim, de um empréstimo. O Vasco sinalizou isso ao clube de Minas Gerais e logo de imediato teve uma resposta contrária, uma resposta negativa de que não é o interesse hoje do América em emprestar o Emmanuel Martinez e muito menos o interesse do jogador em ser emprestado. Se ele sai do América é para sair em definitivo. O Emmanuel Martinez quer vestir a camisa do Vasco. O staff do jogador respondeu ontem ao canal Atenção Vascaínos ao ser questionado sobre a possibilidade de uma vinda ao Vasco da Gama que está aguardando o Vasco. Está apenas aguardando o Vasco da Gama. O Vasco de fato sondou o jogador, o Vasco de fato sinalizou o interesse pelo atleta, mas ainda não fez nenhuma proposta. E tem que correr contra o tempo para contratar. Jogador como Emmanuel Martinez vai rápido no prazo de 19 dias. Ainda mais que ele não quer ficar, não treina com a América. Ó, piscou já era, piscou perdeu. E o Vasco não está fazendo nada sobre o assunto. Está naquele campo de sinalizar, sondar, ele está empresário. Alô, ó, eu quero o Emmanuel, tá? Mas daqui a pouco eu volto. E até o momento nada acontece. Precisa fazer acontecer. Com o volante Kaique é a mesma coisa. O Kaique, né, a gente vai batendo muito nessa tecla, que seria, e é, o plano B para o Marlon Freitas. Até o momento o Vasco também não ofertou nada, e de fato, né, a expectativa é que isso acontecesse. A informação que a gente tem é que o Vasco só irá ofertar, caso oferte, a partir da segunda-feira, que é quando o Juventude vai abrir o mercado pela venda, né, do volante Kaique. Até o momento não houve nenhuma proposta. O próprio Júlio Rondinelli, que é o diretor de futebol do Juventude, confirmou isso. Disse que até o momento não houve nenhuma proposta de nenhum clube do futebol brasileiro e muito menos do exterior. O volante Kaique é um jogador desejado, é um jogador procurado por várias equipes aqui, principalmente da Série A do Brasileirão. E o Juventude vai sim estar aberto a propostas. Mas o Vasco retira o Kaique na segunda-feira, que é quando o Juventude vai abrir assim, né, após a final do Gauchão, para ouvir as ofertas, precisa definir o quanto antes a situação do Marlon, e não está nada definido. Nada está definido pelo Marlon Freitas. Então são situações complicadas. Essa situação do Kaique é uma situação complicada, porque o Vasco, para iniciar qualquer tipo de negociação, tem que entender a situação do Marlon, e a situação do Marlon é uma situação que, sinceramente, a gente não sabe se vai andar, se vai ficar, porque o Vasco quer muito, a comissão técnica quer muito, mas o Botafogo vai fazer, assim, um jogo duro pela liberação do volante. A situação do Martinez é outra, que é um desejo do Vasco, mas até o momento também o Vasco não fez nenhuma proposta. E por que não fez nenhuma proposta? Por que não fez? O jogador dando sopa no mercado, cara. Sopa no mercado. Um baita de um nome. Destaque do América Mineiro na última temporada. O atleta com mais bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro.
Esse não é qualquer jogador, gente. Isso é um achado. Isso é um tesouro aí no mercado, ainda mais um mercado tão curto quanto é o mercado doméstico. Até o dia 19. E o Vasco, ó, perdendo tempo. Então, é de fato complicado. É uma situação que o Vascaíno tem que colocar a mão na consciência, principalmente não o Vascaíno em si, né? Mas a diretoria do Vasco entender o que quer fazer no mercado do futebol. E para fechar o vídeo, falar aqui rapidinho sobre uma informação que surgiu ontem. A gente quer, assim, de uma vez por todas, né, trazer a informação a vocês, que no caso é sobre Felipe Coutinho. Coutinho ontem, o portal RTI, agência RTI Sport, trouxe a informação que o Vasco procurou o Coutinho no início do ano. E automaticamente, a partir disso, o Vascaíno em si, ele ficou muito esperançoso sobre a possibilidade de ter o Coutinho agora nessa janela. E aí eu já falo a vocês, não há possibilidade, essa janela é apenas para transferências no futebol brasileiro ou para a janela do meio do ano, que é a janela em que tudo estará aberto, no futebol europeu e no futebol brasileiro também. No meio do ano há possibilidade? O problema é se o Vasco vai conseguir a contratação do jogador. O Coutinho hoje está emprestado ao Al Duhail do futebol do Catar. Ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra e está emprestado a esse clube Qatar. Tem contrato com a Aston Villa até 26, está emprestado ao clube do Catar até o meio desse ano. Havia uma opção de compra no contrato, porém o clube do Catar não utilizará dessa cláusula contratual e o Coutinho voltará ao Aston Villa. Ele não tem números muito bons no Catar, são 16 partidas, 5 gols marcados e 2 assistências. No Aston Villa também não jogou bola no período que passou por lá. E a expectativa, assim, né, principalmente pela idade hoje do Coutinho, de 31 anos de idade, é que ele não seja utilizado no Aston Villa. Que ele vá para o Aston Villa no meio do ano e o Aston Villa busque um novo destino para o jogador. E aí é a partir desse momento que entra o Vasco. Havia até uma expectativa que o Coutinho novamente, ao voltar ao Aston Villa no meio dessa temporada, ou tivesse seu contrato renovado com o futebol do Catar, um empréstimo novamente, ou viesse ser contratado pelo Olympiacos da Grécia, que fez algumas sondagens pela contratação do jogador. Porém, a informação que a gente tem é que até o momento o Olympiacos não avançou nas tratativas, houve apenas a sondagem, a negociação não evoluiu como o Coutinho esperava, como o Aston Villa esperava, pelos altos valores colocados à mesa pela automaticamente compra, né, dos direitos econômicos de Felipe Coutinho. Então, hoje a expectativa é que ele volte ao Aston Villa e o Aston Villa busque um novo clube para o jogador. E aí é o Vasco, é o poder do Vasco da Gama em tentar negociar, né, um outro empréstimo. O Coutinho hoje tem um salário assim gigantesco, principalmente em comparação ao futebol brasileiro. O Coutinho por mês envolve aí um salário de 3 milhões de reais. Hoje, o maior jogador que recebe no Vasco é o Dimitri Payet, com 1,5 milhão de reais por mês. Então, é mais que o dobro do que o Payet recebe, o que já é um salário altíssimo para os padrões Brasil. Felipe Coutinho com esse salário seria, acredito eu, que o jogador que mais irá receber no futebol brasileiro e dificilmente vai terá condições financeiras para bancar 3 milhões de reais por um atleta. Então, é um salário alto, é uma situação difícil. O Coutinho é um atleta que, mesmo diante de não ter bons momentos na Europa nesses últimos anos, ainda tem mercado europeu, tem o mercado do mundo árabe aberto. Então é uma negociação muito difícil, mas muito difícil. Principalmente para o Vasco devido às questões, né, financeiras. O Vasco vem mantendo-se em contato, é um sonho distante, mas é um sonho. Então o Vasco, exatamente por esse motivo, está disposto sim a tentar a contratação do jogador no meio da janela. Felipe Coutinho também está disposto a ouvir uma proposta do Vasco da Gama. Informações aí dessa agência RTI, essa apuração feita na quarta-feira, no caso ontem, é que nesse momento, né, familiares, a esposa do jogador não tem o desejo de voltar ao Brasil, porém o Vasco, por outro lado, vem tentando manter alguns contatos com pessoas próximas ao Coutinho, amigos, outros familiares, o próprio jogador, a fim de tentar convencê-lo a voltar a jogar no futebol brasileiro e a voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Internamente, assim, o entendimento hoje que Coutinho não está sendo procurado por outros clubes europeus. Mesmo tendo esse mercado, a expectativa é que um eventual retorno ao futebol brasileiro fique ainda mais intenso nessa janela do meio do ano. Talvez acontecendo até uma rescisão contratual com a Aston Villa. Até porque o Aston Villa, se nenhum clube tiver interessado lá da Europa, não vai querer ficar perdendo dinheiro. Vai ali assinar uma rescisão contratual mútua e o Coutinho busca um novo destino. Então, a expectativa é que realmente clubes nessa janela, na próxima, né, lá do meio do ano, intensifique a busca pelo jogador. E o Vasco tem que ficar de olho para tentar ser um dos candidatos em repatriar o meio-campo brasileiro. Bom nome? Acredito que sim, né? É difícil achar um torcedor que não queira o retorno
de Felipe Coutinho. Mas enfim, a gente vai ficar de olho, vai ficar ligado e, é claro, tendo mais novidades, traremos a vocês. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. E voltaremos na parte da tarde com Fala Gigante, contando com a presença e apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.